Olá, nós estamos no estudo de número 13 do curso Creio e Sou Abençoado, que espelha as bem-aventuranças de Cristo, ali de Mateus 5, de 1 a 12. No estudo de hoje, nós vamos tratar da bem-aventurança que trata sobre a perseguição. Abençoados os perseguidos é o tema de hoje. Mas vamos resumir o que nós estudamos até aqui. Primeiro, a primeira bem-aventurança, Jesus vai falar sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a nossa debilidade e das pessoas que estão à nossa volta. Depois Jesus vai falar que são abençoados os que choram, porque eles serão consolados, a nossa condição de chorar pelos nossos pecados e pelos pecados das outras pessoas. Em terceiro lugar, Jesus fala na terceira bem-aventurança, abençoados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa vivência com autocontrole, com paciência e com humildade. A quarta bem-aventurança, Jesus vai tratar que são abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A nossa vivência interior e exterior, com fé, com obras e a ética do reino de Deus sendo vivida neste mundo. A quinta bem-aventurança, ela tratou sobre os misericordiosos, abençoados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A nossa relação de amor e perdão em relação a Deus, vertical, e em relação às pessoas, né? No sentido horizontal. Nós vimos na sexta bem-aventurança, abençoados os limpos de coração, porque verão a Deus, a nossa vida de santidade diante de Deus e diante das pessoas que estão na nossa vivência diária. E em sétimo lugar, nós vimos no último estudo sobre abençoados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A nossa missão de receber a paz de Cristo e de testemunhar essa paz aonde nós estamos inseridos. Hoje nós vamos estudar aqui a oitava bem-aventurança, que está em Mateus 5:10, onde Jesus diz: bem-aventurados ou abençoados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. A Missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, ela diz que atualmente existem cerca de 360 milhões de pessoas que estão sendo perseguidas em todo o mundo, principalmente nos 50 países de maior perseguição. Uma pessoa em cada 7 pessoas estão sendo perseguidas em todo o mundo, para você ter ideia desse número de pessoas. E é por isso que devemos orar pelos cristãos perseguidos e também orar para que eles mantenham a sua fé mesmo diante da perseguição. Veja que as bem-aventuranças que Jesus está falando aqui, especialmente nesta, abençoados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam que as bem-aventuranças, se fizermos um resumo delas, elas vão tratar sobre o retrato do verdadeiro cristão. Primeiro começa esse cristão de joelhos, reconhecendo a sua pobreza espiritual, e isso torna manso e humilde, mas longe dele está o pecado pela sua vida de santidade, pela sua vida de pureza que ele busca diante de Deus, porque ele tem fome e sede de justiça, ele então é perseguido, não é?
mas isso o torna abençoado. E quais as razões que esse crente perseguido, ele é uma pessoa abençoada? Então vamos ver 3 razões aqui, bem rápidas, sobre isso. Então Jesus fala, abençoados os perseguidos. John Stott diz que a perseguição é o conflito entre 2 sistemas que são irreconciliáveis. Veja que a natureza da oposição ou do ódio que as pessoas têm pelos cristãos não é puramente social ou racial ou política ou econômica ou qualquer outra desculpa que se queira dar, mas o motivo da perseguição ele é espiritual. Esse ódio que existe, ele é espiritual. Efésios 6,12, Paulo vai explicar muito bem esse assunto. E ele diz que a nossa luta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Tanto é que Jesus mandou amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Então veja que os apóstolos, sendo perseguidos na igreja primitiva pelos líderes judeus, eles não oravam para que Deus tirasse a perseguição, mas ao contrário, eles oravam por ousadia, mesmo depois de presos, intimidados, açoitados e exortados para que não falassem mais o nome de Jesus. E olha o que eles oravam. Veja esse exemplo aqui de Pedro e João depois de soltos. Então eles oravam dessa forma. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com mais ousadia, ou na outra tradução, intrepidez. Então não oravam para que Deus tirasse então aquela perseguição, mas oravam por ousadia. Veja que os verdadeiros discípulos são perseguidos por causa do nome que levam. Atos 11, 26, além do ódio, aquilo que está por trás, o inimigo usando as pessoas, mas Atos 11, 26 diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, né? Aqueles que seguiam então a Cristo. E no mundo de hoje não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar. Antes devemos lamentar se ela não existir. Então, abençoados são os perseguidos. Em segundo lugar, abençoados são os que buscam justiça. Veja que a justiça é uma virtude interior, mas também uma prática exterior para com o próximo. Em 1 Coríntios 13, no verso 6, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então veja que o crente jamais ele vai ser alguém mentiroso, porque o inimigo é o pai da mentira, Satanás, não é? Mas aquele que ama, ele vai trabalhar com a verdade de Deus. E o mundo não pode tolerar os que são justos aos olhos do Senhor. Por isso odeia os filhos de Deus, como Jesus profetizou aos seus discípulos lá em Mateus 10, 22. Ele diz, todos odiarão vocês por causa do meu nome. E ele diz, aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Em Mateus 24, ali no sermão profético, no verso 9, Jesus diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não é? Veja o nome de cristãos ali. Em João 15, 19, Jesus ora e fala com os seus discípulos. Ele diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu,
mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Então, quando nós observamos isso, as pessoas são abençoadas, e são abençoadas por causa da justiça, mas vão encontrar o ódio do mundo. Em terceiro lugar, abençoados os perseguidos, aqueles que amam a justiça de Deus e falam a verdade, mas abençoados porque anseiam o reino que não é deste mundo. O ódio é o que motiva a perseguição, mas nós não devemos nos envergonhar de testemunhar, como os cristãos da igreja perseguida hoje, quando perguntam a eles se querem que pedimos a Deus que os livre da perseguição, ele diz que não. Eles pedem que Deus os mantenha firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro 4,16, Pedro diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa de si. No tempo de Pedro há uma grande perseguição, crentes estão sendo entregues nas arenas romanas para serem motivo ali de serem mortos pelos animais famintos que eram trazidos do norte da África, eram despedaçados, eram comidos pelos leões e outros animais. Então, nós podemos ver que Pedro está falando, se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Ao contrário, glorifique a Deus. O reino dos céus é o prêmio para aqueles que colocaram Cristo como seu Salvador e Senhor. E é o único reino que é permanente. Muita gente está gostando muito desse mundo, né? Mas a nossa pátria não está aqui. Paulo fala lá em Filipenses 3:20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:14 também diz isso. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, os perseguidos são abençoados pelo padrão de fé em Cristo que adotam, pela justiça que praticam e pela promessa da vida eterna. Você já sabia disso? Você tem orado pelos cristãos perseguidos para que Deus os ajude a anunciar com intrepidez a sua fé e que eles se mantenham firmes nessa fé no meio da perseguição, senão eu encorajaria você a ser um cristão primeiramente e também você orar também pelos cristãos, porque eu creio que com a volta de Cristo, ou antes que ele nos leve, aumentará então a perseguição em todo o mundo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.